Bem, acredito agora que vocês vão conseguir me ouvir bem. Obrigado aí ao pessoal que conseguiu a tempo sinalizar. Agradeço aí a Cássia Gomes, Michele Souza. Conseguem me ouvir bem agora? Acredito que a gente consiga agora melhorar o som. Bem, então nós percebemos que ainda tem um desafio muito grande a romper e a vencermos no tocante ao que envolve educação financeira pessoal. E nós, ao longo do segundo semestre, principalmente de 2024, ainda continuamos sem áudio ainda? Agora acredito que todos estão conseguindo me ouvir bem. Então, ao longo do ano de 2024, mais precisamente no segundo semestre, nós começamos um tanto quanto a trabalhar com os nossos alunos sobre educação financeira pessoal. Então, eu lembro que nós lançamos um evento onde nós falamos exatamente sobre finanças sustentáveis, a maneira em como a gente deveria usar de forma racional os recursos. E com o passar do tempo, nós percebemos que esse evento Educação Financeira Pessoal precisava de ter continuidade. Então, isso acabou virando uma série. Fizemos o primeiro evento, depois fizemos o segundo evento. O terceiro evento, nós falamos especificamente sobre aquilo que também era um grande problema para as famílias brasileiras, para aqueles que são detentores e que têm ali manuseio de recursos financeiros, que era cartão de crédito. E, por fim, nós verificamos que nessa passagem agora, nesse final de ano de 2024, para romper o ano de 2025, percebemos ali uma necessidade também de falarmos um pouco sobre planejamento financeiro. Então, nós preparamos um material para que a gente pudesse explanar aqui para vocês, a todos os presentes que estão nos apreciando. Eu quero de antemão agradecer a todos aqui. E, na sequência, eu quero sugerir algumas ferramentas, alguns aplicativos que são aplicativos que podem nos ajudar na questão do controle. E para todos que estão acompanhando, se tiverem alguma pergunta com o passar do tempo aqui, eu estou conseguindo acompanhar ao chat. A gente depois abre para as perguntas ou separa aqui aquelas perguntas em que a gente consiga esclarecer para vocês. Então, eu vou agora espelhar a minha tela para que a gente possa compartilhar com vocês, então, a nossa apresentação da noite. E vamos falar exatamente sobre o planejamento financeiro para 2025. Esse material é um material em que a gente visa, de fato, ofertar a vocês de uma maneira abrangente, tanto para o indivíduo quanto para as famílias, haja vista que a gente percebe que o recurso financeiro, de certa forma, ele é escasso, ele é pouco, mas, em contrapartida, muitas das vezes, ele é familiar. E esse evento, especificamente chamado o Armac Golden, ele visa, de fato, com que a gente consiga trazer a vocês informações onde visem com que vocês consigam organizar suas finanças. São dicas que a gente quer trazer, e dicas práticas, ferramentas que vocês consigam ali utilizar. E nisso nós apresentamos também estratégias práticas, mas também dicas que possam ali motivar vocês a ter um orçamento mais robusto no ano de 2025. Então, a gente espera com que você consiga não somente traçar os seus objetivos, mas que também consiga ali alcançá-los. E vocês vão perceber que, na medida em que a gente for evoluindo com as lâminas aqui dos slides a seguir, a gente vai abordar desde a avaliação da situação atual,
né, do cenário que nós nos encontramos até o chamado planejamento de longo prazo. E aí eu vou trazer um pouco de técnicas de economia, falar um pouco a respeito de investimentos e como é que as dívidas elas podem ser geridas, uma vez em que elas são o grande vilão de quem tem um orçamento muito apertado, um orçamento muito pequeno, tá bem? Então, é importantíssimo que a gente comece exatamente fazendo uma avaliação da situação financeira em que nós nos encontramos. Então, eu até diria que esse é o ponto de partida, essa de fato é a premissa para quem pretende trabalhar com um orçamento para 2025, ele deve olhar a sua situação financeira atual, né? Então, antes de pensar em planejamento futuro, antes de olhar para o longo prazo, antes de tentar colocar as coisas no papel, é importantíssimo com que a gente entenda o momento em que a gente vive agora. Qual é o momento que eu estou? Qual é a condição em que eu me encontro? Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar fazendo um levantamento, e esse levantamento ele deve ser um levantamento de forma muito minuciosa, onde eu consiga ver de maneira detalhada a situação financeira em que eu me encontro. Então, eu preciso listar minhas fontes de renda, eu preciso trazer todas as minhas despesas mensais à tona, eu preciso mostrar quais são as dívidas que eu tenho, que são chamadas dívidas ativas. Então, eu preciso partir desse pressuposto de fazer, de fato, uma análise muito, muito, muito detalhada do momento em que eu me encontro. Novamente, é importante, eu gosto sempre de frisar isso para os nossos alunos, não dá para a gente querer olhar para o futuro se a gente não tratou ou se a gente não tem conhecimento aqui da situação em que a gente se encontra. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, nós precisamos saber detalhadamente minha fonte de renda. Eu preciso fazer uma listagem de todas as receitas ou os recebimentos que eu tenho ao longo do mês. E isso, lógico, eu acredito que talvez a gente viva uma realidade que a gente não tenha tantas fontes de renda, tantas fontes de recebimento, tantas fontes de receita. Mas, se além do seu salário, você tem rendimentos de investimento, se você tem as chamadas outras entradas, pode ter um aluguel, pode ter alguma prestação de serviço se você for PJ, tem vários clientes, é muito importante com que você consiga, de uma maneira como um todo, fazer a compilação de todas essas informações, de todas as fontes de renda, de tudo aquilo que gera a você recebíveis. Na sequência, você também deve enumerar, compilar todas as dívidas que vocês têm. E aí uma delas, eu sempre falo que esse aí é um grande dragão, seja para você que tem família, seja para você que é solteiro, mas o cartão de crédito, ele é um grande problema. Inclusive, nós chamamos isso de dívida onerosa. Então, ele é diferente daquela aba que nós estamos vendo ali em cima, daquele tópico ali em cima, que é a chamada despesa. Então, eu preciso fazer uma enumeração de todas as dívidas que eu tenho, cartões de créditos, financiamentos, empréstimos, toda a relação do que é chamado relação financeira, relação com bancos ou relação com instituições financeiras como cartão de crédito. Eu também preciso, não posso deixar de esquecer que muitas das vezes eu contabilizo ali a questão do cartão de crédito, mas eu esqueço de que dentro do cartão de crédito eu tenho várias despesas que elas não estão categorizadas. Então, muitas das vezes eu abro ali ou identifico dentro do meu planejamento que o meu cartão de crédito, um exemplo hipotético, ele é R$ 1.200, R$ 1.500. O que acontece é que dentro desse cartão de crédito, eu preciso saber qual é o tipo de categoria de gasto ou de despesa, melhor dizendo,
que estão dentro do cartão. Eu de repente não estou comendo muito fora, eu estou fazendo refeições muito fora, em restaurantes, em bares, quiosques, lanches, o que for. Então, se esse gasto, ele é um gasto que ele está dentro do cartão de crédito, e eu apenas estou olhando o cartão de crédito e não categorizando as minhas despesas mensais, corre o risco de que eu não estou vendo ali uma oportunidade de fazer uma redução na minha despesa ou, quiçá, até eliminá-la. E sobre as despesas, eu preciso categorizá-las também, principalmente as despesas que são mensais ou as chamadas despesas recorrentes, que isso deve incluir a moradia, a alimentação, que às vezes a alimentação pode estar dentro do cartão de crédito, o transporte, o lazer. Então, eu parto dessa premissa e desse pressuposto de fazer realmente um levantamento generalizado e detalhado acerca de todas as informações que envolvem a minha situação financeira. E, por fim, eu preciso também fazer uma lista de todos os meus ativos, se eu possuir, tais como, eu tenho imóveis, eu tenho ali veículos, eu tenho investimentos em ativos financeiros que eu possa ter contraído, e todas essas economias. O fato é que eu preciso ter essas informações em mãos. Eu não posso trabalhar com um planejamento futuro sem antes eu ter uma visão muito verossímil da minha situação financeira atual. Então, quando eu estiver de posse dessas informações, eu consigo ter uma visão clara a respeito de qual é a minha condição financeira e como eu vou identificar a partir daí quais são as principais áreas que têm um impacto no meu orçamento e qual é o tipo de atenção que eu vou precisar dar. Aquele assunto vai ser uma atenção que eu vou despender mais imediata, essa outra aqui ela não vai precisar, eu não vou precisar colocar tanto esforço nela. Então, é muito importante que eu, antes de planejar o futuro, eu preciso saber minha condição financeira atual. E aí vem um ponto que eu gostaria de alertar a todos os participantes, que é o seguinte: em hipótese alguma, nós estamos dizendo que fazer planejamento olhando para o futuro não é importante, né? É importante, sim. O que nós estamos trazendo agora são as prioridades, a ordem das coisas para que a gente consiga ter um planejamento financeiro para 2025 que seja um planejamento financeiro calçado, lastreado em informações e principalmente na situação atual em que a gente se encontra. Mas é imprescindível que a gente parta exatamente dessa análise situacional e do momento em que a gente está. Porque sem isso a gente não consegue ter um sucesso, ou quiçá até construir um planejamento financeiro de maneira mais robusta. Uma vez em que eu consigo ter uma visão muito fria, uma visão muito verdadeira, muito clara, muito transparente da minha situação, eu passo agora para quê? Eu passo agora para estabelecer as minhas metas financeiras para 2025. Então, olhe novamente como nós temos aqui uma ordem, um processo escalonado para um planejamento financeiro. Eu não posso simplesmente planejar por planejar. Eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar aqui cumprir com alguns passo a passo antes de eu ir diretamente para um planejamento. Então, uma vez em que eu faço esse levantamento, eu consiga ali, de uma maneira muito clara, definir, enxergar a minha situação financeira, eu vou fazer o quê? Eu vou agora trabalhar estabelecendo as minhas metas financeiras para 2025. Pessoal, independentemente de qualquer coisa, convém salientar a vocês que nós não estamos
falando de renda mínima, de renda máxima. O que nós estamos falando é de uma autoanálise que deve ser realizada dentro da situação financeira que você tem, para que a partir daí você consiga estabelecer metas e metas que sejam ali palpáveis, factíveis, que sejam possíveis de serem realizadas e que não se torne uma coisa relativamente utópica ou algo impossível de se concretizar, tá? Bem, aqui eu trago um conceito de como as metas financeiras elas podem serem elaboradas para 2025, e daí nós utilizamos aqui uma ferramenta chamada ferramenta SMART, que é uma sigla em inglês, e eu estou trazendo ela aqui para o português, o que significa. Então, a meta, quando ela for estabelecida, ela deve ser uma meta aonde ela tem ali especificidade, ela seja específica. Eu não posso colocar uma meta onde essa meta seja uma meta genérica, onde ela não consiga ali trazer, de fato, uma clareza na meta em que eu estou estabelecendo. E o segundo, essa meta, uma vez em que ela é específica, eu consigo especificá-la, eu consigo enxergar ela num nível de detalhe. O segundo ponto ela precisa ser uma meta mensurável. Então, o que é mensurável? É uma meta em que eu consiga, na verdade, ali medi-la, eu consiga ali quantificá-la, eu consiga ali calculá-la, eu consiga ali ter o que eu chamo de tangibilização de uma meta que eu estou ali estabelecendo. Então, não basta só ser uma meta, não basta ela só ser específica. Ela precisa ter componentes, características e predicados de que eu consiga mensurá-la, quantificá-la ou tangibilizá-la. O terceiro ponto do método SMART é que ela precisa ser alcançável. Nós falamos agora há pouco aqui, bem rapidamente, de que não adianta eu colocar uma meta muito ousada, onde essa meta ela seja uma meta impossível de se acontecer, ela seja uma utopia. Então, a meta tem que existir, deve ser especificada, deve ser específica, na verdade, deve ser mensurada, deve ser alcançada, e as últimas duas características delas é que a meta precisa ser uma meta relevante. Ela não pode ser irrelevante, ela tem que gerar importância dentro do contexto. E aí, como o planejamento financeiro, ele envolve sempre a família como um todo. Se ele não envolve a família, ele deveria envolver a família, né? Ela precisa ser relevante para todos, ela não pode ser só bom para um componente da família, né? Ela tem que ser importante, tem que gerar impacto para todos os membros. Então, essa relevância, essa importância, essa diferença que ela faz, ela deve fazer para todos. Então, por isso que a meta também ela deve ter relevância. E a gente traz um terceiro componente, um terceiro pilar, exatamente do modelo SMART, que ela é temporal. Então, eu não vou deixar uma meta onde essa meta ela seja uma meta aberta, sem tempo. Eu preciso com que essa meta em que eu estabeleço, principalmente dentro de um orçamento para 2025, um orçamento familiar, ela precisa ser temporal. Eu preciso saber em quanto tempo é que eu pretendo ali atingir essa meta, atingir esses objetivos desdobrados da meta ali, para que eu consiga saber se ela foi factível ou não, se foi exitosa ou não. E aí, quando eu falo na temporalidade da meta, a gente traz aqui um componente voltado, de fato, exatamente para a educação financeira, que é com relação ao tempo. Então, uma meta de curto prazo, ela é uma meta que envolve ali um semestre. Então, eu preciso estabelecer um fundo de emergência,
onde esse fundo de emergência ele possa cobrir de 3 a 6 meses de despesa, tá? Essa temporalidade que a gente comenta, de fato, o curto prazo, ele olha para isso, para que esse fundo de reserva ele consiga cobrir de 3 a 6 meses das despesas que eu tenho quando eu falo de despesas mensais. Médio prazo, ele envolve de 1 a 2 anos. Então, representem que eu preciso quitar dívidas que têm juros altos, como cartão de crédito, nesse range de 1 a 2 anos. E quando eu falo de longo prazo, até o final de 2020, aqui era 27, tá? Eu preciso pensar no seguinte: como eu posso aumentar a minha contribuição para a aposentadoria? Opa, então vamos lá. A gente teve um pequeno problema técnico aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Opa, então vamos lá. Paramos aqui no longo prazo. Então, o ideal é que você possa lembrar que as metas elas precisam serem personalizadas, levar em consideração a sua situação individual e principalmente aquilo que você projeta para o seu futuro, tá? Posterior a isso, é necessário com que você possa
fazer uma visão regularmente e ajustá-la conforme a necessidade de não ficar preso ali ao planejamento, tá certo? Tá? Uma vez em que eu estabeleço as metas financeiras, eu preciso olhar um pouco agora para estratégias de economia e principalmente de reduções de gasto, tá? Então, para que eu alcance as minhas metas financeiras, eu preciso começar a desenvolver principalmente hábitos, fazer redução de gastos e principalmente aqueles gastos que são gastos desnecessários. E aí eu quero deixar aqui principalmente duas dicas estratégicas que são principalmente eficazes. O primeiro eu preciso que o meu orçamento ele seja um orçamento que ele traga um nível, uma riqueza de detalhe. Então, o meu orçamento mensal precisa ser um orçamento mensal detalhado, onde eu consiga pegar os meus recebíveis, a minha receita, e fazer o que a gente chama de alocação dela em diferentes categorias de despesa. Então, vocês estão vendo como ela linka ali, principalmente, com o que nós falamos de fazer um diagnóstico da situação atual, né? Onde eu preciso categorizar minhas despesas. Olha como aqui eu já preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para a minha renda, eu preciso olhar para os meus recebíveis, e nos meus recebíveis eu vou fazer o quê? Eu vou alocar essa receita, esse recebimento em diferentes categorias. E aqui eu trago exatamente a chamada regra do 50, 30, 20, né? Onde os 50% são 50% para aquilo que as chamadas necessidades básicas, né? Então, moradia, conta de luz, conta de água, tudo aquilo que for relacionado, por exemplo, à habitação, à moradia propriamente dito, ela precisa ser alocado ali 50% do seu orçamento, do seu recebimento, de sua renda, de sua fonte de renda para as necessidades. Bem, 30% para os chamados o que é desejo e 20% naquilo que eventualmente seria economia e investimento. Lembrando que isso é uma dica, ela não necessariamente precisa se cumprir nessa ordem. O que nós falamos na lâmina da apresentação anterior era justamente você identificar a sua situação. Se você não consegue fazer uma alocação de sua receita e de sua renda em 20%, pode considerar 10%, pode considerar 5%. O importante é apenas que você consiga ter esse orçamento mensal detalhado e que você saiba onde esse recurso de sua fonte de renda ele está sendo alocado nas despesas. A segunda estratégia que nós trazemos aqui é exatamente a estratégia de cortar aquilo que é supérfluo, tá? Então, eu lembro que num dos warm-up que nós tivemos, eu não sei se foi a segunda série ou se foi logo a primeira série, nós falamos muito sobre o gasto consciente, né? De como é que eu não posso ter aquele espírito consumista de tudo que eu vejo eu quero comprar, tudo aquilo que eu vejo eu quero consumir, eu quero adquirir. Na verdade, eu tenho que ter uma consciência de que a minha renda ela deve ser gasta de maneira sustentável. E quando eu falo de maneira sustentável, eu falo que ela deve ser gasta de maneira equilibrada. Eu não posso, como eu falei agora há pouco, sair ali de uma forma irracional ou passional e ir gastando em qualquer coisa. Então, um ponto específico exatamente nessa dica estratégica é que o corte de gastos ele passa, primeiro, novamente, eu preciso identificar o que é um gasto desnecessário
e que tem levado e consumido o meu recurso. Uma vez em que eu identifico ele, eu faço o quê? Eu elimino esse gasto, porque eu não posso ficar com um gasto que ele é desnecessário, e por ele ser desnecessário, o que acontece? Ele acaba consumindo uma parte do meu chamado orçamento ou da minha fonte de receita, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos quais é o seguinte, olha, se você tem alguma assinatura que você não utiliza, cancela. Ela é um gasto desnecessário, ela é um gasto uma despesa desnecessária. O hábito de fazer refeições fora de casa, eu preciso olhar se eu não posso buscar sempre procurar quais são as opções, as alternativas econômicas para as minhas compras regulares. Então, ou seja, estou falando especificamente aqui de pesquisa de preço mesmo, tá? Então, será se eu tenho o hábito de realmente fazer uma pesquisa de preço? Será se eu realmente hoje pechincho um pouco mais? Isso tudo ajuda dentro de um orçamento detalhado, onde eu consiga obter êxito na minha redução de gasto. Mas eu acredito, pessoal, que de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, o mais importante é trabalhar uma coisa que a gente chama de mentalidade ou mindset. Eu preciso ter como adoção um questionamento, tá? E esse questionamento é um questionamento para cada gasto. O primeiro questionamento é: puxa vida, eu estou com desejo de realmente jantar fora hoje. Primeira pergunta é: isso realmente é necessário? Será se eu preciso fazer essa refeição agora à noite? Né? Será se essa refeição já não é a quinta, a sexta refeição que eu faço num ranger de um mês? Então, eu preciso desenvolver, eu preciso criar essa musculatura na minha mentalidade para questionar, de fato, cada gasto. E a primeira pergunta, o primeiro realmente necessário? Quero dizer para você que essas economias, com quanto elas possam parecer pequenas, mas ao longo do tempo, né? Então, isso é um pouco das dicas estratégicas que a gente traz para vocês, mas lembrem-se que a mentalidade ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, e esses questionamentos para cada gasto, eles são vitais, importantíssimos dentro do seu orçamento e do seu planejamento financeiro, tá bem? O outro ponto que eu quero trazer aqui é que uma vez em que eu identifico a minha situação atual, uma vez em que eu estabeleço as minhas metas para 2025, uma vez em que eu começo a trazer adoção de medidas que visam redução de gasto de forma estratégica, eu preciso agora saber o seguinte: como é que eu posso fazer e o que eu preciso, quais são
os produtos para um investimento inteligente para o futuro. Às vezes nós fomos criados com uma cultura, e eu até vou remeter um pouco aqui a palavra de Deus, que é algo que é sábio, que é milenar, né? E que fala especificamente sobre fidelidade, e eu vou fazer aqui um rearranjo, trazendo para o nosso evento, né? Há um texto que fala na Bíblia que diz, olha, aquele que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, né? Então, o que eu quero dizer é que, trazendo para dentro do nosso contexto, é que se você não consegue ser disciplinado, se planejar, e esse planejamento é no pouco, você não vai conseguir no muito. Então, geralmente, quando nós falamos e chegamos na parte que envolve investimento, o que nós vemos e nós sentimos? Nós sentimos que, geralmente, as pessoas elas atribuem o fato de que não ganham relativamente aquilo que gostariam de ganhar, que não conseguem investir, que o poder de compra nosso a gente vem perdendo ao longo dos anos. E aí eu quero trazer a vocês uma reflexão que é a seguinte: você imagina, nós já temos um recurso limitado. Esse recurso limitado que nós temos, nós estamos percebendo que o cenário econômico hoje, inclusive, nós recebemos agora, recentemente, foi divulgado, hoje, se não me engano, a ata do Copom, proveniente da reunião que foi realizada no dia 10 e que foi anunciado no próprio dia 10, ou dia 11, se me falha a memória, que a taxa básica de juros, que é a Selic, ela cresceu 1%. E a inflação, ela está em 4,86%, se não me falha a memória, bem próximo ali dos 5%. Então, ou seja, dentro daquilo que era o limite de tolerância, o limite não, mas o que foi colocado como tolerância, né, para a inflação, nós percebemos o quê? Que ela já ultrapassou e já está próximo da meta, da tolerância, que é de 5, né? Então, nós com um recurso limitado, vendo o aumento na taxa básica de juros, vendo o aumento da inflação, vendo o crescimento do dólar, você imagina o quanto nós devemos procurar ser habilidosos com os nossos recursos. Porque, do contrário, cada vez mais e mais nós estaremos fadados a ter um endividamento extremamente alto. Então, quando nós falamos na parte de investimentos, nós não queremos dizer que isso é possível somente para pessoas que detêm um valor ou um poder aquisitivo grande, né? Então, eu apresento a vocês que investir, eu também não posso investir de qualquer jeito. Eu preciso fazer esses investimentos de maneira racional, de maneira inteligente, de maneira sábia. Eu preciso fazer com que o recurso que eu tenho, ele possa trabalhar por mim. E quando a gente comenta que o recurso, o dinheiro, ele deve trabalhar por mim, é porque ele deve exatamente fazer com que, por meio dele, por intermédio dele, eu consiga alcançar as minhas metas, principalmente as chamadas metas de longo prazo, que nós vimos ali, que são superiores a 2 anos. Então, o ideal é que haja essa diversificação na carteira de investimentos, porque toda vez em que eu falo em investimento, aquilo ali, evidentemente, que ele vai trazer ele tem um custo para mim. E quando eu tenho um custo paralelo a ele, né, eu tenho uma coisa que se chama risco, mas também tem o retorno e tem o impacto. Então, eu preciso levar em consideração que eu, diversificando os meus investimentos, eu minimizo o risco para que eu possa ali ter um ganho em retornos em potencial. Então, eu trago aqui 4 produtos, eu não vou gastar muito tempo aqui, tá bem?
mas eu uso renda fixa, que são itens que incluem títulos de tesouro direto, CDBs, LCIs, e é muito importante agora o seguinte, uma taxa básica de juros a 12,25, ela é muito ruim para quem toma crédito. E quando eu falo tomar crédito, eu estou falando daquela pessoa que contrai, por exemplo, empréstimos. Mas para aquele que está investindo, não é? Que é aquele que cede o crédito, é aquele que cede o seu recurso, esse aí, para ele é bom porque ele passa a ter um ganho maior por conta da taxa básica de juros. Então, eu acredito que hoje você imagina, alguns aplicativos, né, algumas empresas que trabalham com carteira de investimento, elas estão com toda certeza usando aí o investimento a 110% do CDB, que nada mais é amarrado à taxa básica de juros, que é 12,35. Então, a renda fixa ela tem essa característica, ela oferece um pouco mais de segurança, mas também os retornos são retornos que são previsíveis, você sabe quanto você vai ganhar, mas são investimentos que são ideais para objetivos que são de curto e de médio prazo, né? Então, olhando novamente para a lâmina, algumas lâminas atrás, né? Se as minhas metas são metas de 6 meses ou se são metas em até 1 a 2 anos, né? Eu também tenho a opção de renda variável, aqui já envolve um pouco mais de ação e fundos de investimento. O retorno tem um potencial muito maior, mas, entretanto, isso é algo que é basicamente uma regra dentro daquilo que envolve o mercado financeiro, que envolve finanças, é que quanto maior o custo, maior é o retorno, mas também maior é o risco, né? Quanto menor o custo, menor o risco, menor o retorno, mas também menor o risco. Então, é por isso que é feito aquelas avaliações, principalmente do chamado perfil do investidor, ele leva em consideração tudo isso, mas a renda variável, ela de fato está ali envolvidos ações e fundos de investimentos, que elas têm um retorno em potencial ser maior do que da renda fixa. Entretanto, você também tem um risco elevado que acompanha sempre o custo e o ganho, tá bom? Agora, importante, ele é adequado para objetivos de longo prazo. O segundo investimento são investimentos em imóveis, que podem ser imóveis físicos ou chamados fundos imobiliários. Esses daí, eles permitem oferecer uma renda passiva e uma valorização ao longo do tempo. Então, você pode investir tanto no imóvel físico, como você também pode investir nos chamados fundos imobiliários. E o outro ponto, e o outro investimento é a própria previdência privada. Esse aqui, ele é de longo prazo, esse aqui é para você realmente planejar a sua aposentadoria, olhando planos de previdência privada, olhando os benefícios fiscais e quais são e como isso será acumulado ao longo do tempo. Entretanto, convém salientar aquilo que falamos agora há pouco. O perfil do investidor, ele é individual. Então, significa que ele é singular, ele é único. Evidentemente que quando nós falamos de investimento, o ideal é que você possa considerar consultar um assessor financeiro. E esse assessor financeiro, ele, com certeza, ele pode e deve criar você uma estratégia de investimento levando em consideração, as suas características, a sua individualidade, os seus objetivos e se você é, de fato, uma pessoa que tem aptidão para querer correr riscos, tá? Eu não sei se até aqui está claro para todo mundo que está nos acompanhando. Se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, tá bem? Como eu disse para vocês, a gente está acompanhando o chat aqui.
e vocês sintam-se à vontade para fazerem as perguntas de vocês, tá bem? Então, os investimentos devem ser investimentos inteligentes e sempre olhando para o chamado futuro, tá? Aqui ficou um pouco pequeno, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas uma vez em que a gente trabalha com os investimentos de maneira inteligente, é necessário também que a gente possa ter um olhar muito específico e da mesma inteligência que nós usamos para os investimentos, eu preciso aplicar aqui também, principalmente no gerenciamento e quitação das minhas dívidas, tá? Então, eu digo sempre o seguinte: as metas, os projetos, eles são as nossas aspirações, né? Aquilo que a gente deseja. Entretanto, entre o que eu desejo e a tangibilização do meu desejo, existe um obstáculo nele, ou uma pedra de tropeço que me impede exatamente de alcançar a minha saúde financeira, que são as chamadas dívidas, né? Nós temos uma quantidade de pessoas muito endividadas no Brasil, e a prova disso, de fato, geralmente as pessoas onde elas não dispõem de crédito. Então, se você tem dívidas, e essas dívidas, e quando eu falo da dívida, eu falo exatamente da relação com bancos, da relação com instituições financeiras, de cartões de crédito que estão dentro de instituições financeiras. Então, é necessário que você faça um bom gerenciamento para que você consiga quitar suas dívidas. Você deve, portanto, desenvolver uma ou várias estratégias eficazes para que você consiga gerenciar suas dívidas e possa quitá-las. E aqui eu coloco 4 pontos, ou 4 fases, ou segmentamos em 4 estratégias, tá? Eficazes para que você possa gerenciar e quitar as dívidas que você tem. Então, a primeira delas eu preciso priorizar, tá? Eu preciso trabalhar com a priorização das dívidas. E aqui, novamente, se eu fiz isso lá na primeira lâmina, ele volta novamente aqui, onde eu preciso listar todas as minhas dívidas. Uma vez em que eu listo todas as minhas dívidas, o meu enfoque agora, né, ou o meu foco vai ser nas dívidas que têm as maiores taxas de juros. E eu vou dizer para você de antemão, se você tem entre um empréstimo e um cartão de crédito, não tenha dúvida, o cartão de crédito vai dar de goleada em taxa de juros contra o seu empréstimo. Os juros de crédito, os juros de cartão de crédito são um dos mais altos que nós temos no mundo, tá? Então, uma vez em que você lista todas as dívidas, que você identifica, foca, ou dar enfoque aos cartões de crédito, ou aquilo que tem a taxa de juros mais alta, não tem dúvida que o cartão de crédito ele vai ser aquele que, com toda certeza, vai ali ser a sua principal prioridade. O segundo é o chamado método de avalanche. Você deve, lembrando bem, pagar o mínimo em todas as dívidas, mas direcione o máximo possível para a dívida com maior taxa de juros. Eu quero colocar aqui para você, lembre bem, eu não estou dizendo para você pagar o mínimo do cartão, porque isso é terrível, tá? O que eu estou dizendo é que, olhe e pague o mínimo de suas dívidas, mas você deve olhar para qual dívida tem a maior taxa de juros. E aí eu vou te dizer que é o cartão de crédito, por isso que eu estou fazendo essa ressalva de você não ficar pagando o mínimo do cartão. Porque isso é uma bola de neve, isso não é recomendado fazer exatamente em detrimento desses juros exorbitantes que o cartão de crédito tem. O terceiro ponto precisamos desenvolver a habilidade de negociar as chamadas taxas de juros.
Então, eu preciso entrar em contato com os credores e, proveniente desse contrato, meu objetivo, meu foco é fazer a negociação da taxa de juros e, principalmente, aquilo que envolve cartão de crédito. Então, eu deixo bem evidente aqui que o cartão de crédito ele é um vilão, tá? E ele traz uma falsa sensação ali de que nós temos a recurso. E quando esse gasto ele é desenfreado, ele é incontrolável, não tem jeito. Eu vou perder a mão e ele vai ser o grande monstro da dívida onerosa que eu passo a ter. Lembrando que eu não estou falando de despesa, estou falando de dívida, né? Dívida onerosa, dívida com instituição financeira, com bancos, tá? E considerar essa consolidação. Se isso for pertinente, eu preciso consolidar, multiplicar dívidas em um único empréstimo com taxa de juros menor. Então, o que eu estou deixando de sugestão aqui é que muitas vezes você tem um juros abusivo no cartão de crédito, mas se você tem crédito, consegue crédito, um empréstimo, por exemplo, para quitar o cartão de crédito, ele tem uma taxa de juros menor, você vai trocar uma dívida por outra, isso é verdade. Entretanto, você está trocando uma taxa de 134% ao ano por uma de 12,25%. Olha que diferença, né? Uma diferença muito grande. Então, foi nesse sentido em que eu coloquei você considerar a consolidação dessa dívida. Mas o mais importante é você entender que a quitação das dívidas, ela permite o quê? Ela permite com que você libere, principalmente recursos, para que você possa trabalhar numa linha de investimento e poder trabalhar em prol da sua meta. Lembra? Né? O tema do Armap Golden de hoje é o quê? É eu trabalhar para identificar a minha situação financeira, mas dicas, planejamento financeiro para 2025. Então, eu me programando, eu me planejando, tendo todas essas ações que o Armap está trazendo como dica, de fato, é para que eu tenha um 2025, eu não vou dizer bem mais tranquilo, mas que eu consiga ter ele sob controle. Então, toda vez em que eu quito minhas dívidas, eu estou dando um passo importante para que eu possa liberar recursos e fazer investimentos em que eu consiga alcançar as minhas metas financeiras e principalmente aquelas que têm um tempo maior. Bem, eu deixei um ponto importante aqui, que assim como nós falamos em uma das lâminas anteriores sobre a mudança de mente, como eu devo condicionar a minha cabeça, como eu devo ali mudar, alterar o meu drive, meu mindset, ou a atribuição que você quer fazer para uma mudança de pensamento, né? Que foi a questão de questionar os gastos. Aqui vai um ponto. Você deve se manter motivado. Você deve celebrar cada pequena vitória que você conquista, porque ela é um passo que você está dando para a sua liberdade financeira. Então, não deixem com que as dívidas possam consumir vocês. Não deixem com que as dívidas tirem o sono de vocês, né? Mantenham-se motivados, né? Com o planejamento orçamentário, olhando a situação atual que vocês estão, trabalhando, colocando as metas dentro daqueles pilares que nós vimos aqui. Elas devem ser especificadas, elas devem ser mensuráveis, elas devem ser tangíveis, elas devem ser relevantes, elas devem ser temporais. É importantíssimo, né, com que você mantenha esse fogo aceso, mantenha-se inflamado sempre, motivado sempre, e que cada vitória que você conquista, você tem que ter a consciência de que você está caminhando para uma liberdade financeira, tá? Esses pontos são pontos importantes, porque eles não vão permitir com que você se desanime
com que você se desespere, mas que você entenda que planejamento, que o orçamento detalhado, ele ajudará você a conquistar as metas que você estabeleceu. Agora, lógico que você precisa ali trazer para esse contexto ferramentas. Ninguém faz nada se não tiver ali ferramentas à sua disposição, utensílios, armas, para poder saber como é que eu vou agora sair do abstrato e ir para o concreto. Como é que eu vou trazer agora isso para dentro daquilo que eu consiga mensurar? E aí, eu falo exatamente hoje que nós temos muitas ferramentas tecnológicas para a gestão financeira, né? Nós temos uma pergunta aqui do Mike Farias, né? Pagar financiamento do imóvel ou investir uma carteira diversificada e depois quitar o financiamento. Mike, eu vou deixar essa sua pergunta para responder daqui a pouco, tá bem? Então, as ferramentas tecnológicas, elas ajudam a gente numa gestão financeira, tá? Então, quando a gente vem quando a gente vem de um escalonamento em que eu identifico minha situação atual, em que eu estabeleço as metas, que eu passo a investir de maneira inteligente, que eu passo a gerenciar minhas dívidas. Agora, como é que eu posso montar todo esse arcabouço estratégico aqui para que eu consiga atingir as minhas metas que eu estabeleci no meu planejamento financeiro? Então, a tecnologia ela é, com toda certeza, uma realidade presente em nossas vidas, tá? E ela pode ser, e eu acredito que na sua grande maioria, ela, quando bem utilizada, ela é uma excelente aliada no planejamento e no controle financeiro, tá? Então, eu preciso usar e utilizar aplicativos e ferramentas que trazem essa pegada tecnológica. Por quê? Porque ele vai simplificar o processo de gestão em finanças. Olha, lógico que existe uma anedota que se diz o seguinte, né? Que o melhor controle é aquele que funciona, tá? Entretanto, você imagina o tempo que você despende para fazer um controle, por exemplo, em caderno. Ou você fazer um planejamento financeiro em planilha Excel, né? Hoje, você tem apps de orçamento, né? E aí, aqui eu trago o exemplo do próprio Organize, trago o exemplo não citei aqui, mas falei do Mobius, mas quero falar aqui dos Minhas Finanças, que inclusive nós estamos trabalhando numa consultoria personalizada, numa assessoria financeira, onde a gente está utilizando o Minhas Finanças. É um aplicativo muito bom, né? Então, os aplicativos, ou os chamados apps, tá? Eles permitem com que você consiga manter o controle, manter a rastreabilidade do seu orçamento. Você não vai perder a mão. Agora, lógico, aquilo que eu comentei agora há pouco aqui, né? Entre um aplicativo, uma planilha Excel ou um caderno, é preciso que você tenha disciplina e dedicação para poder fazer o quê? Para você poder manter o controle e a rastreabilidade. Eu também coloco a planilha financeira aqui como um exemplo, né? Falei aqui rapidamente sobre o Excel e sobre a Google Sheets, mas eu tenho um apreço muito grande por aplicativo, né? Gosto bastante do Organize, gosto bastante do Minhas Finanças, alguns mais que têm uma robustez maior, mas que também tem uma pegada boa para a pessoa física, que é o próprio Nibo, também é muito bom, né? Também cito aqui apps, aplicativos de investimento, né? Quem não conhece a XP Investimento, ela é também uma ferramenta que permite com que você não somente possa acompanhar os investimentos como você fez,
mas que você consiga também gerenciá-las, mantendo o controle, mantendo a rastreabilidade, mantendo a transparência. E também há os robôs de investimentos, que eles servem para automatizar e otimizar as minhas estratégias de investimento. Mas, novamente, o ponto importante aqui é que você vai escolher qual é a ferramenta que ela melhor casa com o seu estilo de vida, tá? Lógico que você não pode esquecer de levar em consideração sempre a minha necessidade financeira também. Então, isso é um casamento que precisa ter, que a utilização da ferramenta, ela vai levar em consideração e ela precisa se harmonizar entre o meu estilo de vida, a minha individualidade, mas também as minhas necessidades financeiras. E o mais importante, nós falamos sobre dedicação, falamos sobre a disciplina de fazer o preenchimento das ferramentas, mas é necessário que eu usei uma palavra aqui na lâmina, da consistência dela, tá? Eu preciso ser consistente, ter periodicidade no uso da ferramenta, ter uso dela, porque ela é fundamental, porque ela é quem vai dizer se eu estou no caminho certo ou errado das metas que eu tracei, se eu estou longe ou perto das metas que eu tracei, se eu estou, se é factível eu conseguir alcançar aquela meta ou não, se elas são alcançáveis ou inalcançáveis. Aí eu volto novamente a falar, de fato, exatamente do critério SMART. Se ela é especificada, se ela é mensurável, se ela é relevante, se ela é temporal. Então, eu não posso deixar de compreender que o uso da ferramenta tem que ser um uso consistente, porque senão, ou essa meta é alcançável ou não, que é um dos 500 pilares que compõem a ferramenta Smart. E aí, eu gostaria de fechar aqui. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta a fazer, fique à vontade para fazer no chat, tá? Para depois a gente apenas mostrar para vocês aqui um pouco a ferramenta e como é que a gente pode, de alguma maneira, mostrar de forma dinâmica como a ferramenta em aplicativos, eles conseguem ali nos dar uma visão de que é possível eu, de fato, fazer um planejamento financeiro para 2025 e esse planejamento financeiro ele ser um planejamento execuível que vai gerar a mim liberdade financeira. Então, os próximos passos é o seguinte: o planejamento financeiro ele é mesmo uma trajetória, uma jornada, uma trilha, né? Ele não é um percurso pequeno, a gente está falando de um percurso de 365 dias, estamos falando de um percurso de mais de 50 semanas, então você imagina o quão longo é essa caminhada. Justamente por essa caminhada ser uma caminhada longa, uma caminhada vasta, ele traz ali ele exige alguns componentes, né, para que a gente consiga obter êxito ou não. E um deles, eu já falei agora há pouco, mas convém aqui frisar novamente, um deles é a dedicação. Eu preciso entender que planejamento financeiro não é simplesmente, até o dia 31 meu planejamento está feito, e pronto. Eu não acompanho, eu não fiz o que eu deveria ter feito como premissa, né, ou ponto de partida, ou cutoff, que era o quê? Identificar qual era a minha situação financeira atual. Então, por ele ser uma jornada longa, ele vai requerer que eu tenha dedicação. Então, ou seja, que eu me aplique em preencher o aplicativo, em controlar cada gasto, cada real que sai da minha conta. Então, controle é a palavra de ordem, e a dedicação, ela realmente habita naquilo que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Então, planejamento financeiro
não algo em que eu coloco no papel e não acompanho mais. Gente, eu preciso de dedicação. Também preciso de disciplina, tá? Então, além da dedicação, né, do tempo em que eu vou ali investir no meu planejamento financeiro, seja na revisão, nós vamos falar isso daqui a pouco, eu preciso ter exatamente a constância, a disciplina, eu não posso oscilar, tá? Bem, e o terceiro pilar, eu preciso entender o seguinte, olha, isso aqui que eu projetei como um planejamento financeiro, eu não vou conseguir atingir. Eu tenho que entender que a minha adaptação ela deve ser contínua. Por ela ser passo a passo, tá? Em uma melhor direção para uma boa gestão financeira, eu obter êxito e eu ser vitorioso, eu preciso entender que a adaptação contínua ela é um desses ingredientes que trazem a dedicação e a disciplina. Lembrando que nós falamos também no slide anterior agora, na lâmina anterior, a respeito da motivação sempre que a gente deve ter, tá? E deve celebrar cada vitória que a gente conquista, cada dívida que a gente conclui. Isso é um tijolo a mais, é uma construção. Então, eu destaco aqui 4 pontos como conclusivos da nossa apresentação. O primeiro é o seguinte, olha, eu preciso, uma vez em que eu fiz o meu planejamento financeiro para 2025, esse planejamento financeiro ele deve ser revisado, tá? Então, a avaliação regular dele, geralmente é indicado que seja feito de maneira trimestral, eu preciso olhar a linha de tendência. Se eu estou vendo ali que eu tenho uma tendência e que dentro da estratégia e da ferramenta Smart que eu coloquei, ele naquele período em que eu montei e defini aquela meta, que eu estabeleci aquela meta, eu estou vendo que ela está deixando de ter a característica de alcançável para inalcançável, eu posso fazer essa revisão, se necessário, dentro do meu planejamento. É por isso que eu recomendo que a avaliação seja uma avaliação regular. Se ela puder ser trimestral, ótimo. O mais importante é você entender que você não é escravo do planejamento financeiro. O planejamento financeiro, você é quem elabora, você é quem determina. O importante apenas é que você não abra mão e não abandone ali os critérios que exigem e que envolvem uma educação financeira pessoal. Mas você não pode ser escravo do orçamento, principalmente porque nós vivemos numa volatilidade muito grande, né? Gente, se a gente pegar os relatórios Focus do Banco do Brasil no começo do ano, nós vamos observar que a taxa Selic, a taxa básica de juros, era uma taxa que a meta era chegarmos aqui agora dezembro com 9%, próximo de 9%. Nós estamos fechando a 12,25%. Então, imagina que se o meu orçamento for um orçamento extremamente rígido, se eu não reavaliar ele regularmente e se eu não fizer os ajustes conforme necessário, você imagina que ele não passa de algo que está colocado num papel, numa planilha, num aplicativo. Então, a avaliação regular, ela é importante, mas eu quero destacar a vocês aqui exatamente o fato de que nós não devemos ser escravos do orçamento. O orçamento precisa ser revisado. Evidentemente que ele precisa ser revisado com critério, com premissas, com razoabilidade, com tecnicidade, mas se eu tiver que ajustá-lo, eu ajusto. O segundo ponto é que eu não posso me conformar que eu assisti o warm-up do professor Israel e pronto, já sei de tudo, sei o que fazer, o que não fazer. Não faça isso consigo. Não se auto-sabote. Procure se educar de maneira periódica, perpétua, sempiterna, sempre. Você deve estar sempre informado sobre finanças pessoais. E aí eu quero compartilhar
um ponto aqui que ele é desconhecido para muita gente. Mas dentro da chamada teoria de finanças, finanças pessoais é uma teoria financeira. Então, infelizmente, nós abrimos a live, até quando o microfone estava fechado, talvez até a maioria não conseguiu acompanhar, mas no decorrer da gravação que vai ficar disponibilizado na plataforma do LinkedIn, vocês vão ver que nós falamos sobre isso também, e isso é uma realidade. Há, com certeza, um grande desprezo ainda por educação financeira no ensino básico, que deveria ser a matéria desde o ensino fundamental. Desde o básico ali, a gente deveria ter noções de finanças pessoais. Então, você eduque-se de maneira contínua. Não pare. Se informe sobre finanças pessoais. Olhem as tendências econômicas. Vejam qual é a expectativa, então, agora, para o ano de 2025, com relação à inflação, com relação ao dólar, com relação à taxa básica de juros. Tem muita gente que acredita que o aumento do dólar ele não afeta o seu negócio, as suas finanças, mas lógico que ele afeta, ele causa um impacto direto na economia, né? Se não fosse dessa maneira, a gente não estaríamos aí com indicadores tão altos como nós estamos aqui. Por exemplo, quem importa, né, quem vende para o mercado para fora, exporta, e quem vende para o mercado local, você imagina se a pessoa vai preferir vender aqui dentro ou vender lá fora com dólar aí acima de R$ 6,10. Então, lógico que isso vai ser priorizado o mercado internacional. E uma vez que o mercado internacional é priorizado e os produtos vão daqui para lá, você concorda comigo que haverá escassez aqui de produtos, não no sentido de faltar, mas no sentido de que vai encarecer o preço dos produtos e principalmente os produtos que são produtos de consumo? Então, mantenha-se informado sobre finanças pessoais, olhe as tendências econômicas, procure se informar, ler, se educar. A celebração de conquistas é um ponto que deve ser levado em consideração. E o quarto, se puder, você não pode hesitar em buscar orientação profissional quando for necessário. Embora eu vou dizer a vocês que tem muita gente boa na própria plataforma do LinkedIn que conhece bastante sobre finanças, né? Tanto finanças corporativas, como finanças públicas, como finanças pessoais, que é essa que a gente está falando. Então, se você tem essa necessidade, busque apoio. Não se limite, não fique ali exitoso em buscar uma orientação profissional quando necessária. Um planejamento cuidadoso, né, juntamente com ferramentas adequadas e atitude positiva, eu quero dizer que você estará bem posicionado e preparado para o ano de 2025. O futuro financeiro que você deseja, ele precisa começar hoje. Você não pode deixar para começar amanhã, para ver o que vai dar, para deixar a meta aberta. Quando a meta for atingida, você dobra a meta. Não pode. Você deve entender que um planejamento cuidadoso, as ferramentas necessárias, não é? As armas e principalmente, né? Olha o que a gente coloca aqui, atitude positiva. Você vai estar muito bem preparado para entrar o ano de 2025, né? O futuro financeiro que você quer é preciso com que você, na verdade, não somente abra a sua cabeça, mas que você pode ali arregaçar as mangas e realmente tomar as decisões mais acertadas hoje, tá? Eu quero desejar a você uma boa jornada para um 2025 próspero financeiramente a você. Os meus contatos são públicos aí no LinkedIn. Se você precisar de alguma ajuda, se você quiser
trocar alguma ideia, eu estou à disposição, tá bem? Bem, a gente tem a pergunta do Mike Farias, não sei se a gente ainda tem alguma outra, né? Mas ainda dá tempo para quem quiser fazer uma pergunta, realizar. Antes de responder a pergunta do Mike Farias, e mais uma vez agradecer ao Mike e a todos os que estão presentes, a Cássia Gomes, a Michele Souza e outros que estão nos prestigiando, eu quero só compartilhar aqui uma tela. A gente não vai conseguir porque o tempo já urge e eu quero responder essa pergunta do Mike, né? Então, eu vou agora aqui só apresentar um pouco. Eu tinha feito um exemplo bem prático, né, sobre uma das ferramentas importantes, que é o Organize, que é uma ferramenta que a gente gosta muito dela, tá? Ela tem basicamente aqui essa cara, tá? Onde ela permite com que a gente coloque as nossas receitas, nossas despesas, mas permite também com que a gente tenha acesso às chamadas metas. A gente pode fazer, definir os limites de gastos. Ele também traz uma quantidade ou relatórios que permitem com que a gente passe a gerenciar. Quem sabe, talvez, a gente não faça um próximo warm-up somente fazendo simulações nessa ferramenta, tá bom? Então, eu queria só trazer e mostrar como é que é essa visão geral do Organize. Eu lembro que no warm-up anterior a gente fez uma simulação de uma receita mensal de R$2.000, mas ele permite colocar as contas, os cartões, os gastos, as contas que são atrasadas. Então, é uma ferramenta muito interessante. Ela vai ao encontro daquilo ali que nós passamos agora há pouco para vocês, tá bem? Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Nós só temos uma única pergunta, que é a pergunta do Mike Farias, que é a seguinte: pagar financiamento do imóvel ou investir em uma carteira diversificada depois quitar o financiamento? Olha, Mike, eu vou dizer para você uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, tá? Com muita frequência no Instagram. E isso, lógico, que tem me preocupado um pouco, tá? Exatamente, existem algumas temáticas, alguns temas em que muitas pessoas têm abordado sobre isso, e eu tenho visto muito algo nessa linha. Mas o que eu posso dizer para você de maneira bem objetiva depende muito da taxa de juros do financiamento, que eu acredito que deve ser muito mais baixa, tá? E a taxa e as taxas que são praticadas pela carteira diversificada. Então, eu entendo que isso deve ser levado em consideração, e embora eu tenha visto muito isso, muita gente falando a respeito disso, muita propaganda, inclusive, de pessoas que até também estão falando da parte dessa questão de consórcio, e aí pega o dinheiro do consórcio, investe numa carteira diversificada. Agora, isso vai depender de uma série de fatores, entre as taxas que são envolvidas tanto no financiamento, quanto as taxas de retorno da carteira diversificada, e principalmente, muito mais com relação ao perfil do investidor, ou de quem ou o tamanho do apetite ao risco, tá? De quem se encontra num cenário desse, né? Então, o que a gente pode fazer depois, se você quiser, você pode me passar mais detalhes no meu inbox aqui pelo LinkedIn, e aí a gente consegue trocar uma ideia melhor. Eu, particularmente, digo a você que teria muito mais inclinação para pagar o financiamento do imóvel, né?
porque eu entendo que ela tem, embora tenha uma liquidez muito maior, muito mais morosa, eu entendo que a valorização dela, dependendo do local em que ela esteja, é muito mais rentável do que eu tentar investir numa carteira diversificada depois que está o financiamento, tá bem? Aí você fez uma segunda pergunta aqui, qual é a vantagem do Organize em relação ao Guia Bolso e que se conecta automaticamente às contas bancárias? Olha, o Guia Bolso, eu não cheguei a explorar bem ele. Eu posso explorar e depois a gente, quem sabe, no próximo warm-up que a gente vai fazer já no ano que vem, em janeiro do ano que vem, eu posso trazer exatamente essas três ferramentas aí. O Organize, o Minhas Finanças e o Guia Bolso, para fazer o uso comparativo dele. Sobre as contas bancárias, tanto o Organize quanto o Nibo, que eu falei agora há pouco, tá? Eles aceitam a integração não, mas eles aceitam a importação dos dados da conta bancária via OFX ou PDF, tá? Então, por isso que ele é uma ferramenta muito bacana, porque toda a movimentação que você faz pela sua conta bancária, você gera o arquivo em OFX ou em PDF, ou, se não me engano, ele tem a opção também do XLS, e você consegue fazer essa importação. No caso do Nibo, ele conecta automaticamente a sua conta bancária. Então, quando você tem um movimento em D+1, ou seja, no dia seguinte, você já tem ali uma opção chamada conciliar extrato, e que se você já tiver com seu contas a pagar lançado, ele mesmo automaticamente já cruza, você só aperta um OK, você já concilia automaticamente as contas, tá? Então, eu também vou... Aliás, o meu perfil, a gente está fazendo aqui pelo LinkedIn Live, vocês podem me mandar as mensagens por lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou encerrar aqui, mas eu queria agradecer primeiramente aqui a participação de todos. O que nos levou e o que nos leva exatamente a fazer esse warm-up e trazer informações relevantes, importantes, principalmente a todos os que estão nos acompanhando, de fato, a gente não quer vender nada, não está propondo nada. O que a gente quer, de fato, na verdade, é compartilhar conteúdo relevante, conteúdo que, de fato, vai agregar, principalmente por meio da educação. Ano que vem tem uma série de coisas ali para a gente poder fazer, trabalhar. É importante até vocês darem as sugestões de vocês também para a gente no privado, no chat, e o que precisarem a gente está à disposição. Queria realmente agradecer a presença de cada um, agradecer principalmente ao Mike Farias, espero ter respondido de forma clara e a contento todas as perguntas que ele nos trouxe. Vou guardar esses insights aí, o Guia Bolso, confesso que eu não tinha ainda explorado bastante essa ferramenta, né? Agradecer tanto a Cássia quanto a Michelle aí também, que sinalizaram que o microfone estava fechado. Obrigado aí por mais esse evento. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Quero desejar aí uma boa noite e um abraço a todos, tá bem? Até mais. Até a próxima.